Bora! Mandado de criminalização. Então, continuando, para a gente terminar o artigo 5º. Achou, não? Ele diz que vai sair sempre tá lá, né? Tipo isso. Sempre. Ele passou um mês aqui, eu acho. Ameaçando de seguir a capa. É, só que aí não, porque aí ele tá com cabelo grande, mas com cabelo curtinho é igual. Parece. Depois eu encontro uma foto pra vocês, pra ver. Ela viu ele de lado. Bora, minha gente! Vocês são muito engraçados, meu Deus do céu. Mandado de criminalização. Então, a Constituição, ela exige que alguns crimes sejam tratados de uma determinada forma. Por isso que é um mandado. Mandado aqui é no sentido de ordem. Vocês sabem a diferença de mandado com D para mandato com T? Sim. Já viram isso em português, né? Como é que é aí? Qual é a diferença? Então, mandado é o quê? Com D. Cassação? Não. Mandado com D é o quê? mandado de segurança, mandado. Então, é a ordem judicial. O prefeito tem um mandado ou um mandato? O D de tatu, é. Então, mandado é ordem. Mandado com D é como se fosse uma ordem. Mandato com T é um período, né? Um período em que você fica ali exercendo determinado cargo. A diferença basicamente é essa. Então, a Constituição exige a criminalização desses crimes. Primeiro, racismo. Isso aqui tem que decorar, porque isso confunde. Quando cai na prova, geralmente vai trocar. Então, ali mistura se é afiançável, se não é, se prescreve, se não é. Então, é importante decorar. Então, ela diz que o racismo é inafiançável, ou seja, não cabe fiança, imprescritível, ou seja, não prescreve, e vai para cadeia, é reclusão. Professora, não importa quando a pessoa praticou racismo, eu quero denunciar hoje, eu posso? Pode, sem nenhum problema. O que dificulta a gente a fazer a denúncia mais tarde é porque a gente acaba não tendo as provas. As provas, elas acabam se destruindo aí com o tempo. Mas, eu sofri racismo quando eu era criança, quero denunciar hoje, pode? Não tem nenhum problema, porque ele não prescreve. Certo? Então, não tem fiança, não prescreve e vai para cadeia. Reclusão é diferente de detenção. Detenção, você começa cumprindo em regime semiaberto. Na reclusão, você já começa em regime fechado. Então, começa realmente preso. Essa é a diferença. Não, não pergunta. Isso aí só se fosse direito penal que fosse cair na prova. Até porque aqui a Constituição nem diz o que é racismo. O que seria racismo? Então tem uma lei específica, que é a lei do racismo, que vai explicar o que é o crime, qual é a pena desse crime, como é que vai funcionar. A Constituição só exige que o legislador, ao tratar do racismo, o coloque nessas 3 características: inafiançável, imprescritível e reclusão. Lembrando que ano passado o STF entendeu que deve ser equiparado a racismo, a xenofobia, a homofobia e a injúria racial. Então, esses 3 crimes, eles vão ser também inafiançáveis, imprescritíveis e vão ser punidos com reclusão. Certo? Então, injúria racial é igual a racismo? Não, muda o dolo. O dolo do racismo, a intenção do racismo é ofender toda uma categoria. A intenção da injúria é ofender uma pessoa, é ofender Maria, é ofender João, só que você vai ofender usando um critério racial. Essa é a diferença. É difícil diferenciar na prática? Muito. É muito difícil você saber se aquela atitude ali daquela pessoa, ele está cometendo um racismo ou injúria. Aí, por isso, como é difícil você identificar qual é o dolo da pessoa na situação, acabou o quê? Equiparando. Então, pouco importa se é um ou outro, inafiançável, imprescritível e reclusão. Certo? Os TTTH, tráfico, tortura, terrorismo e hediondo. Então, cuidado, muita gente, quando vê principalmente o famoso crime hediondo, acha que é um crime que não prescreve, está errado. Todos esses, os TTTH, eles são inafiançáveis, mas eles vão prescrever. Professor, eu preciso saber qual é a prescrição?
Não, até porque vocês não sabem qual é a pena desse crime. A pena, ela é baseada, a prescrição, perdão, ela é baseada com a pena. Então, se você não sabe a pena, você não vai precisar saber a prescrição. Só que no Brasil, a prescrição máxima é 20 anos. Então, se Maria praticou um crime X, vamos pegar tráfico. A prescrição do tráfico, com certeza, é menor que 20 anos, porque o tráfico não é o que tem a pena máxima. Mas, no máximo, depois de 20 anos, já não poderia mais ser processada ninguém por conta do tráfico, certo? E não cabe graça, que parece um F, mas é um C cedilha, e anistia. Graça, tá melhor. Tá melhor, minha gente. Graça e anistia é o perdão. Graça e anistia é perdão. Então, nos crimes tráfico, tortura, terrorismo, hediondo, não vai caber esse tipo de perdão. Embora a Constituição não fale, o STF entende que não cabe também indulto, que também faz parte do perdão. Então, a Constituição só fala graça e anistia, mas o STF entende que não cabe indulto. Certo? É perdão. É só diferencia o tipo de perdão. Um é um perdão só para uma pessoa, outro é um perdão geral. Um tira todos os efeitos da pena, outro tira só o efeito penal, só muda o efeito. Ele junta o indulto. A Constituição fala graça e anistia, só que o STF entende que o indulto também se aplica. E por fim, a Constituição diz que toda ação de grupos armados contra a ordem constitucional vai ser igual ao racismo. Vai ser inafiançável e imprescritível. Então, os únicos crimes que a Constituição exige que sejam imprescritíveis é a ação de grupos armados e o racismo. E hoje, aqueles outros três que foram equiparados: xenofobia, homofobia e a injúria racial. Certo? Xenofobia, homofobia, eu não expliquei, mas acredito que todo mundo sabe o que é, né? Que seria a discriminação em razão da origem ou em razão da orientação sexual. Então, isso aí é crime, tanto um quanto o outro aplica as mesmas regrinhas do racismo. Intolerância religiosa, né? Também, eu acho que aplica também, também se aplica a mesma regrinha. Certo? Alguém tem dúvida? Para prescrever o crime, começa a contar a partir de quando? Do fato. De quando ocorreu o crime. Só que existem vários tipos de prescrição. Essa é a prescrição básica, mas tem as prescrições intercorrentes, que ela ocorre dentro do processo. Então, tem vários marcos. Quando você apresenta uma denúncia até uma sentença, aqui corre prescrição. Aí, da sentença até não sei o quê, tem prescrição. Mas essa prescrição aqui que a gente fala é para denunciar mesmo. Então, leva em consideração o momento em que você praticou o fato. Se o crime for continuado, aí vai ser um pouquinho diferente, porque aqueles crimes tem o crime continuado e o crime... Tem dois, que não é complexo não, que eles se prolongam num tempo, aí a prescrição demora mais para começar, entendeu? Mas em regra, desde o momento que você praticou. Certo? Alguém tem dúvida? Não? Extradição. O que é extradição? A extradição é um ato pelo qual um país pede para outro país enviar uma pessoa para que lá ela cumpra uma pena ou para que lá ela seja processada. Então, por exemplo, o Brasil pode pedir para uma pessoa que está lá na Argentina, pede para a Argentina que a Argentina extradite, que envie aquela pessoa para o Brasil. Mesma coisa o contrário. A Argentina pode pedir para uma pessoa que está aqui no Brasil seja extraditada para lá, seja enviada para a Argentina. Só que tem várias regrinhas na nossa Constituição. Primeiro, o brasileiro nato não pode ser extraditado nunca, jamais. Então, a Argentina pede um brasileiro. Chegou aqui, é brasileiro nato? O Brasil não vai poder extraditar. Caramba, mas é um terrorista, é uma pessoa péssima. O Brasil não consegue extraditar porque é brasileiro nato. Se for um brasileiro naturalizado, para quem nunca viu essa parte de naturalizado, a gente vai estudar isso mais na frente com nacionalidade, não se preocupem. Se for um naturalizado, aí o Brasil pode extraditar em duas situações. Se for praticar um crime comum antes da naturalização ou crime de tráfico de drogas a qualquer momento. Então, por exemplo, vamos contar que um francês veio para o Brasil, chegou no Brasil, Tem que ser francês, né? Pode ser qualquer outra nacionalidade.
Vamos mudar. O indiano veio para o Brasil. O indiano veio para o Brasil e resolveu se naturalizar brasileiro. Depois que ele se naturalizou brasileiro, ele resolveu visitar a Índia. Foi lá encontrar os parentes, os amigos e nananã. Chegou lá, encontrou um inimigo de infância, olhou para o inimigo e disse: vou te matar. Matou o inimigo, voltou para o Brasil. Aí a Índia falou: Brasil, extradite Mohamed, sei lá, porque ele vai cumprir a pena aqui na Índia. Esses nomes meio... E aí? Mas acho que Mohamed também é, né? Vocês entenderam? Mohamed é da Guiana Francesa. É desses aí, minha gente. A gente tem aqui um Michael Jackson, imagina, mas não tem um Mohamed. Pelo amor de Deus. Enfim. Aí chegou lá, a Índia pediu para mandar para lá. O Brasil pode mandar nesse caso? A gente tem que ver. Ele é brasileiro naturalizado? Sim, ele já se naturalizou. O crime foi praticado antes da naturalização ou depois? Depois. Então o Brasil vai poder extraditar? Não, não pode. Só se fosse envolvimento em tráfico. Como foi homicídio, ele fica aqui e tá tudo certo. Agora, professora, se fosse o contrário, ele viesse para o Brasil antes de se naturalizar, ele volta na Índia, mata aquele amigo e volta pro Brasil. Chegou no Brasil, ele: vou me naturalizar para eu me proteger. Aí pede a naturalização. Depois que a Índia pedir a extradição, o Brasil pode extraditar? Não pode. Porque vai ser antes da naturalização, certo? E o estrangeiro é um caso diferente, porque em regra o estrangeiro ele pode ser extraditado sempre. É a regra. Salvo se ele se envolver em crime político ou de opinião. Então, por exemplo, um estrangeiro ele está sofrendo uma perseguição política no país dele. Ele vai e corre para o Brasil. Chegou no Brasil, o país pede a extradição. O Brasil vai poder extraditar? Não, porque a gente está falando de um crime político. Certo? Mas se for qualquer outro tipo de crime, aí o Brasil poderia extraditar. Certo? Chegou, sei lá. Vamos pensar aqui em um caso, não sei. Deixa eu pensar em um caso bem polêmico. Sei lá, vamos pegar um terrorista, Osama Bin Laden. Ele vem fugível para o Brasil. Chegou no Brasil, Estados Unidos pede a extradição dele. O Brasil pode extraditar? Pode, porque ele é um terrorista, não tem crime político nem de opinião. Mas o Brasil é obrigado a extraditar? Não. O Brasil pode dizer: não, eu quero manter ele aqui no Brasil e tá tudo certo. E aí fica, certo? No Brasil não é obrigado. Mas se for crime político de opinião, o Brasil não pode extraditar? Nunca. Assim, eu fui no extremo pegar Osama Bin Laden para que vocês possam entender que mesmo um caso assim, de um ato terrorista, um negócio horrível, o país não é obrigado. Ah, professora, e se num caso desse os países se unem e vêm buscar ele aqui à força? Aí tá declarando uma guerra contra o Brasil. Aí ia ser um... Independente da idade, né? Não tem relação com a idade. No caso de um senhor que tinha 30 anos que ele participou no local. Extraditaram. Independe da idade, depende de um ato de vontade do presidente da República. Então, aquele Cesare Battisti, que ele participou de um monte de crimes horríveis na Itália, veio para o Brasil. Ele era estrangeiro, poderia ser extraditado? Poderia. O Brasil não quis, ele ficou aqui há alguns anos. Aí o Brasil depois resolveu, mandou. Certo? Então, extradição é um assunto que é bem cobrado. A gente vai rever isso quando a gente falar de nacionalidade, que é a próxima aula. Na próxima aula, como a gente está vendo agora, eu vou colocar só extradição. Nato, nunca naturalizado em alguns casos. E aí vocês já sabem que já está anotado aqui. Certo? Alguém tem dúvida? Eu não coloquei aqui, mas vou falar. Eu acho que vocês sabem já. É a parte dos presos na Constituição. Primeiro ponto. No Brasil, a gente é preso como? Tem duas formas que você pode ser preso. Em flagrante ou mandado. Ordem de quem? Do juiz. Então, ou você vai preso em flagrante ou por ordem escrita do juiz. Só tem essas duas formas.
Professora, não está em flagrante. O delegado pode dar ordem de prisão? Não. Só flagrante ou ordem do juiz. Se não tem ordem do juiz, não vai preso. Certo? Exceto os crimes militares. Crime militar já é diferente. Ali já vai seguir a ordem lá deles e aí é diferente, certo? Quando você é preso, os estabelecimentos penitenciários, eles são divididos em razão de quê? Sexo, gênero, idade e a natureza do crime. Então, a gente tem penitenciárias que se dividem em razão sempre do sexo, se é homem ou se é mulher, em razão da idade, se é maior de idade ou menor de idade, e em razão da natureza do crime. Então, aqueles presídios para pessoas que cometeram crimes mais graves e presídios para pessoas que cometeram crimes, entre aspas, mais leves, né? Tem essa divisão? Mas depois da triagem vai todo mundo junto. Porque, tipo, fica ali no provisório até audiência de custódia, né, não? É? Tem certeza? Eu não sabia, não. Eu achava que ficava ali até audiência de custódia e depois... Aí vai. A Constituição fala nesses 3 casos: sexo, gênero, sexo, idade e natureza do crime, certo? Mas uma coisa, todo preso tem direito de saber quem foi o responsável pela sua prisão? Sim. Tem direito também de permanecer calado. Tudo está no artigo 5º também, tá? Eu não anotei, mas porque eu acho que vocês já têm essa base. Alguém pode ficar preso quando couber liberdade provisória? Não. Se cabe liberdade provisória, a pessoa tem que ir para a liberdade, tem que estar solto. E pouco importa se é com ou sem fiança, certo? Se a prisão for ilegal, ela imediatamente precisa ser relaxada, tem que acabar. Ninguém pode ficar preso de forma ilegal. Se alguém fica preso ilegalmente, pode responsabilizar quem? O Estado. E até mesmo o Poder Judiciário. Não só o Estado, como o próprio Poder Judiciário. Que mais a Constituição fala? O preso tem direito de ter acesso a advogado e se ele recusar? Vai ter de todo jeito. Alguém vai estar defendendo o preso. A defensoria serve para isso. Eu não quero me defender. Alguém vai estar lá defendendo de todo jeito. O preso tem que proteger a integridade física e a integridade psíquica. Então, tá preso, o Estado tem que garantir toda a integridade do preso. De repente o Estado negligenciou, começou uma revolução, uma rebelião dentro do presídio, 20 presos morreram. E aí? Indeniza os 20. As famílias, né, no caso dos 20. Os 20 já estão mortos. Indeniza todo mundo, porque o Estado tem que garantir a integridade deles todos ali. Certo? Alguma dúvida nisso? Então, essa parte está no artigo 5º, mas é uma parte que, querendo ou não, eu acho que você já tem essa base. Ninguém tem dúvida, né? Então, bora para os remédios. Remédios já cai bastante, né? Quem aqui já andou fazendo prova já viu que é um assunto cobrado, é um assunto fácil. Eu não sei por que vocês tendem a complicar um assunto simples, basicamente é contar uma historinha e querer saber qual é o remédio que se aplica naquela historinha. Se vai ser habeas corpus, se vai ser mandado de segurança, se vai ser ação popular. É fácil demais. Procurem entender para que serve cada remédio. Eles não se confundem. Eles servem para coisas totalmente diferentes. Então, não é tão difícil. Eu acho que vocês complicam. Hoje eu estava fazendo a revisão com o pessoal da turma da tarde. E aí, em remédio, eu via que muita gente dava uma esquecidinha ali. Professora, eu não tô lembrada disso, não sei o quê. Eu matei uma minha questão que deu remédio errado. Esqueci. Então prestem atenção para não confundir. Então bora começar com o primeiro. Por que o nome é remédio? Quando a gente vai na farmácia comprar um remédio, remédio ali físico serve para quê? Não é um problema, né? Você não vai usar um remédio porque você tá achando legal. Sei lá, tô com dor de cabeça. Mas aí já é um problema de falta de sono. Então, por exemplo,
com dor de cabeça, toma um remédio para melhorar a dor de cabeça. A mesma coisa esses remédios aqui, eles surgiram para solucionar um problema. Aí eu violei um direito, uso um remédio para solucionar esse problema. A ideia é essa, por isso que se chama de remédios constitucionais. E aí o nosso primeiro remédio é o habeas corpus. Para que serve habeas corpus? Para proteger o direito de locomoção. Só isso. Você nunca vai usar habeas corpus para outra coisa que não seja locomoção. Então, habeas corpus é proteger o direito de ir e vir. Falou na sua prova, Maria está insatisfeita com o vizinho dela que faz barulho até madrugada da noite. Maria pode entrar com habeas corpus? Não tem nada a ver. Agora, se Maria ela está sofrendo um risco de ser presa, ela pode entrar com habeas corpus? Sim. Pode. Se Maria está presa, ela pode entrar com habeas corpus? Sim. Pode. Então, só cabe habeas corpus se falar de locomoção. Falou de qualquer coisa, minha gente, que não seja locomoção. Exatamente. Tem que estar relacionado ao seu direito de ir e vir. Ah, professora, Maria foi condenada a uma pena de multa. Cabe habeas corpus? Não. Porque a pena de multa não te priva do direito de se locomover. Maria foi condenada a uma pena de prestar um serviço à comunidade. Cabe habeas corpus? Não. Também não. Porque não impede o direito dela de se locomover. Só cabe habeas corpus para locomoção. Certo? Esse é o ponto principal. Paga alguma coisa para entrar com habeas corpus? Não, é de graça. E aqui eu faço uma ressalva. Eu dei uma aula uma vez, toda aula eu falo que é de graça, e eu achava que vocês entendiam o que significava de graça. E aí um aluno falou assim para mim, professora, eu fui falar para um advogado que o habeas corpus era de graça, e o advogado disse que não existia isso. Eu fiquei assim, e aí como é que é? Ele tá certo ou a senhora que tá certa? Falei, meu amigo, seguinte, é de graça para você entrar na justiça, mas seu contrato com o advogado, se você quiser ter advogado, aí você vai fazer um contrato privado, aí vai ser sua relação com ele, se ele quiser te fazer de graça, ele tá fazendo uma boa ação, mas é difícil. Geralmente, o cara que vai entrar com habeas corpus, ele cobra muito, por quê? Ele está lidando com alguém que está tendo seu direito de locomoção. A pessoa ali do advogado, eu até falei para ele, se você quiser, você nem precisa ter advogado. Faça o habeas corpus você mesmo. Ele, não, mas eu não sei fazer. É por isso. Por isso. Do que exatamente. Não tem nenhuma formalidade. Você escreve, explica a história, junta ali o juiz que vai. Ah, professora, não tenho nem computador. Escreve na mão. Chega lá na justiça, ó, eu trouxe aqui a mão, eu quero entrar com esse habeas corpus. Alguém vai transcrever pro computador. Então, assim, para ficar claro, para não ter dúvida, eu acho que ninguém aqui tem essa dúvida. Ele é gratuito. Quando eu falar em gratuito, é no sentido das custas para a justiça, certo? Então, eu vou entrar com habeas corpus, você não paga nada. Em regra, quando você vai entrar com uma ação na justiça, você vai ter que pagar. Você tem que pagar um monte de custas, essa é a regra. Quando você vai entrar com habeas corpus, pouco importa se você é rico ou você é pobre, é de graça. E o habeas corpus não tem advogado. Professora, eu quero contratar um advogado. Pode contratar. Eu não quero contratar um advogado. Deus me livre. Eu não quero contratar um advogado. Aí você vai sozinho mesmo e faz o habeas corpus. Se você estiver preso, você mesmo pode fazer seu habeas corpus. Posso fazer um habeas corpus para o meu vizinho, posso fazer um habeas corpus para o meu irmão, para o meu primo, enfim, não tem problema. Certo? Existem 3 tipos de habeas corpus. Essa semana a gente falou muito desses 3 tipos de habeas corpus na mídia. Se vocês estavam acompanhando, vocês devem ter visto. Todo mundo acompanhou o caso do rapaz que estava dirigindo uma Porsche. Sim. E acabou se envolvendo em um acidente e matou uma pessoa. E aí o que aconteceu? O rapaz lá foi dispensado pela polícia, foi-se embora para casa, acabou. Semana passada retrasada, veio ordem de prisão para o rapaz.
Não, minto. Surgiu a ideia primeiro de que havia uma ordem de prisão. O pessoal foi comentando que vai surgir, ele vai ter ordem de prisão, vai preso, nananã. O advogado dele, sabendo que havia essa ameaça de ter uma ordem de prisão, entrou com habeas corpus preventivo. Então, no preventivo, ele ainda continua solto, mas está ameaçado. Pode ser que a qualquer momento venha a ordem de prisão e ele vai preso. Aí entrou com habeas corpus. Perdeu o habeas corpus. Pouco tempo depois, acho que 2 dias depois, veio a ordem de prisão. Era uma sexta-feira. O que ele fez? Fugiu. Desapareceu. Polícia procurou, foi na casa da mãe, foi na casa do pai e nada de encontrar o rapaz. E aí, o que o advogado fez? Entrou com habeas corpus suspensivo. Porque nesse aqui já existe ordem. Mas ele estava foragido. 3 dias depois, ele se entregou. O que ele fez? Porque ele perdeu também esse habeas corpus. Aí o advogado entrou com habeas corpus repressivo. Porque nesse aqui ele já está preso. Professora, mas como ele usa o preventivo, aí vem a ordem, né? Certo. E o suspensivo. Porque ele pode, já perde esse direito aí. Não, Ele tá fugitivo. ficou fugitivo, ele ficou foragido. Ele perdeu o habeas corpus, na verdade. Ele não ganhou, porque não é necessariamente assim, eu vou entrar com habeas corpus e eu vou ganhar. Não, você pode perder. No caso dele aqui, a gente já viu que ele já perdeu 3 habeas corpus, porque ele tá preso há 1 semana já. Aí, tenta entrar com outro, vai mudando só o fundamento da ilegalidade. Aí, o advogado, nos primeiros, nesse agora eu não sei o que ele alegou não, mas nos primeiros ele alegava que ele era um rapaz que sempre colaborou com a justiça, que tem bons antecedentes, que foi uma fatalidade, que tinha bons antecedentes, de que ele era uma pessoa que tem residência fixa, porque a prisão dele ainda é preventiva, não é uma prisão ainda, não tem trânsito em julgado, ele está sendo processado. E o caso dele provavelmente vai para júri. Porque ele tinha intenção de matar? Mais ou menos, né? Ele assumiu o risco. Ali é um dolo que a gente chama de eventual. Então, a partir do momento... A gente tem como afirmar que ele estava alcoolizado? Não. Impossível. Mas como é que eu vou dizer, professor, então, que o dolo dele é eventual? Pela velocidade, né? Se o carro estava ali pela perícia a 150 km numa rua que é 50... Ele está 3 vezes a velocidade permitida. Então, ele está assumindo o risco de acontecer qualquer coisa. Oi. Uma pessoa que saiu dos flagrantes de delito, ela foi presa, ela pode contratar o advogado para entrar com avançamento? Pode, tem ordem, pode. Se você acha ali que tem um risco de você ser preso, pode entrar com o advogado. Ó, tem risco, eu estou arriscando, qualquer momento pode vir uma ordem de prisão. Então, entra logo com habeas corpus, porque se você ganha, na hora que surge a ordem, você está protegido. Você fala, não pode cumprir. Por quê? Porque eu tô com a liberdade, entendeu? É para isso que serve o habeas corpus preventivo, é quando está ameaçado. O repressivo já está preso. O suspensivo tem uma ordem de prisão, mas ela ainda não foi cumprida, porque você está foragida. Você tenta suspender a ordem. Então, tem esses 3 tipos de habeas corpus que a gente pode usar no nosso país. Certo? Legitimidade, cuidado aqui. Quem é o autor de um habeas corpus, que a gente chama de impetrante? Quem é que faz ação de habeas corpus? Quem é o autor? Qualquer pessoa. Física ou jurídica, qualquer um pode ser autor do habeas corpus. Todavia, o paciente, que é quem vai ser beneficiado com a ordem, só pode ser uma pessoa física. Por quê? Porque pessoa jurídica não pode ser presa. Então, jamais a gente consegue colocar dentro de um presídio uma pessoa jurídica. Como assim, professora? Vamos escolher uma pessoa jurídica aleatória. Vamos pegar bemol. A bemol. A gente consegue... Vamos colocar bemol em empresa, assim, sonegadora de impostos. Assim, é uma coisa absurda. Não paga imposto. É crime? Sim. Eu tenho como prender a bemol? Não. Jamais. Jamais você consegue colocar a bemol dentro do presídio. Isso é impossível. Ah, professor, e o diretor, o dono, o responsável, pode ir preso? Pode, mas esses aí vão ser pessoas
físicas, pessoas normais. E aí a gente pode prender uma pessoa física, mas jamais eu consigo prender a bemol, que é uma pessoa jurídica. Professora, vamos supor que o dono da bemol foi preso. A bemol, como pessoa jurídica, ela pode entrar com habeas corpus para soltar o dono? Pode, porque a bemol vai ser aqui a legitimidade ativa e a bemol não, perdão, o dono da bemol vai ser o ativo e a bemol vai ser o paciente. A bemol vai ser o ativo e o dono o paciente. Paciente tem que ser pessoa física. Jamais uma pessoa jurídica pode ser presa, certo? Ficou claro isso? A CESP adora esse tipo de pegadinha, assim, a banca que mais faz essa pegadinha da pessoa jurídica. As outras eu vejo com menor frequência, mas a CESP ela gosta bastante de impor essa questão. Pessoa física, jurídica, qualquer pessoa, então bota assim, qualquer pessoa pode ser paciente de habeas corpus? Não, porque a pessoa jurídica não pode, só a pessoa física, certo? Alguém tem dúvida? A professora contou na prova que João praticou um crime, mas foi extinta a pena privativa de liberdade. João pode entrar com habeas corpus? Não. Se for extinta a pena privativa de liberdade, não cabe. Porque só cabe habeas corpus se falar de locomoção. Falou de qualquer outra coisa que não seja locomoção, não cabe habeas corpus. Certo? Não impediu a locomoção, não é habeas corpus. Professora, posso entrar com quantos habeas corpus? Infinitos. Vai mudando aí o fundamento da ilegalidade. Aí não tem problema, não. Vai mudando o fundamento. É sempre isso que eles fazem. Vai mudando o fundamento. Sempre vai aparecer um fundamento aí de ser ilegal. Ah, a prisão tá ilegal por causa disso. A prisão tá ilegal por causa disso. Agora, nesse caso do poste, eles estão alegando que a prisão era ilegal porque tá pondo em risco a segurança dele. Tanto que eu não sei se vocês viram, ele vai ficar num presídio de uma segurança maior que aquele presídio de Tremembé, né? Porque a defesa alega que tem risco dele morrer no presídio. Aí vai contra a integridade física dele. É um direito constitucionalmente garantido a preservação da integridade. Não, mas é isso. Ele vai para o mais seguro. Mas ele só vai para o mais seguro por conta da defesa. Ele ia para um presídio normal. Aí a defesa alegou, olha, é perigoso para ele. Ele tem que ir para um presídio com maior segurança. Tem que ir lá pro Mumbai. Porque aí vai ter a proteção. Aí mandaram ele para esse presídio aí mais seguro. Eu vi esse caso. Aqui de Manaus. Ah, não, tô falando do daqui. O daqui foi que o rapaz que eles eram chamados de carimbadores. Gente, horrível. Horrível. Ali, sinceramente, merece ser morto no presídio, porque pela misericórdia. Não, tem que ser morrer.
Triste, choque. Tem outros membros que trabalharam com isso. Você começa a fazer. Não, é horrível, 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 horrível. Eu não reconheço. Quantas vezes? Só que o meu problema Já li. Eu já li muito, por isso que fica. Foi que disse que era novata. Eu cheguei ao prêmio contra Olha aí, tá funcionando. Tô ouvindo. Não diga isso. É a melhor matéria. A mais fácil. ninguém tava falando de ti aqui nessa sala. Já sei até quem é. Saber mais de nada. Quem? Viajar com francês. Quem me dera. Oh, minha gente, quem me dera. Não é? Acho que se fosse ter uma competição de quem chora mais. Quem ia ganhar? Eu não era, não, porque eu não choro. Eu sou realista, é que vocês estão acostumados com os falsos, mentirosos. Patrimônio histórico. Ah. A legitimidade ela é ativa ou passiva? É, sempre é. Eu nem coloquei o passivo aqui no habeas corpus, mas o passivo é o responsável pela ilegalidade. Chegar da parede lá na cara dele. Dinheiro e ficava. Falei, só pra ele. Eu já sabia que não precisava fazer assim uma geral isso. Não recebeu, eu também. Já vai acabar o ciclo de vocês? Já quando? Junho, né? Ah, não, então tá. Tem tempo ainda. Vocês estão contribuindo para o Cuca. Então, só deixando a Maiara aqui, tem que tanto vibrar. Vai ver a Constituição. Olhe.
Aí eu tô gostando que deu uma acalmada aqui, porque aí eu tô conseguindo escrever minha tese. Quando eu não tô aqui, eu tô em casa escrevendo. Quando eu não tô aqui, eu tô em casa escrevendo. Tô na tese, menina, eu tenho que terminar. Em nome de Jesus, eu queria tanto terminar até o final do ano, mas eu tô achando difícil. Mas é uma coisa ruim, viu, minha gente? Tô trabalhando ainda, porque eu só tenho direito a 45 dias para afastar. Eu quero afastar quando eu estiver mais adiantada. Mas é mais trabalho também. Depois dessa, aí meu pai, olha, depois daí, você ano que vem, você vai fazendo isso aqui. Eu, não, pai, acabou. Não quero mais, agora já tá bom. Por mim já foi. É diferente de ação civil pública. Preciso de advogado. É, por enquanto aqui. Terminaram de copiar? Vamos. Habeas data. Então a gente viu habeas corpus, que protege locomoção, e agora o habeas data. Tava querendo ver quem era. Habeas data. O que é o habeas data? Ele vai servir para conhecer, retificar e... Precessor, corretivo. Por que eu cortei? Porque corrigir é igual a retificar. Tá certo. Então não é retificar, não é corrigir, é complementar. É conhecer, retificar e complementar. Era o que eu ia perguntar para vocês. Minha gente, qual é o diferente de retificar? Ratificar. Não, corrigir é igual. Ratificar é confirmar. A ideia do habeas data é corrigir, conhecer e complementar. Que tipo de informação? Informação sobre você. Então, professora, eu quero ter acesso a uma informação sobre o meu vizinho que está me devendo dinheiro. Eu posso entrar com a habeas data? Não. Não. Você vai entrar com a habeas data para ter acesso a informação sobre você. Valéria chegou para fazer um cartão de... Que susto foi esse? Chegou para fazer o cartão de crédito no shopping, na Bemol. Chegou lá, vamos pegar um cartão de crédito. Porque se você tiver cartão de crédito, 20% de desconto, né, etc. Aí ela deu o documento dela, a Bemol olhou assim e falou... Seu nome não tá limpo. Aí ela, como assim? Eu sou uma boa pagadora, devo, não negue, pago sempre. Sou uma pessoa correta. Tem algum problema aí? Aí ela vai lá no Serasa, pediu informação, saber o que está acontecendo. Aí ele fala assim, não vou te dar essa informação. Por quê? Você tá na justiça já, minha filha. Vá pagar sua dívida, tá lá na justiça, entrou com uma ação de cobrança contra você. Qual é a ação que ela pode entrar para ter acesso a essa informação? O habeas data, certo? Mas antes ela precisa pedir a informação de forma administrativa. É necessária uma recusa administrativa. Então, a primeira coisa, ela vai lá pedir a informação. Professora, você entraria naquele caso lá Do quê? do cartão. E ele não pediu a informação. Poderia entrar. Você poderia, porque você pode dizer, olha, uma informação sobre o meu cartão, eu quero saber quem foi que comprou. Poderia tentar. Poderia, talvez dê certo. Mas poderia entrar. Você tem que ter algum documento que você fez o pedido. Pelo menos. Porque a recusa, ela pode ser inerte, tipo assim, implícita. Você vai lá, pede, e o que mais acontece? A administração fica calada. Tá, daqui a 10 dias você volta, aí você volta lá, não tem. Daqui a 20, daqui a 30, aí você... gata, vou entrar aqui com a habeas data e vai, não tem problema nenhum. Não precisa de uma recusa expressa. Mas para isso, você vai ter que provar que você fez o pedido expresso, né? Você vai... Quando você faz o pedido, você não pega um protocolo, aí guarda aquele protocolo. Aí quando você vai entrar com a habeas data, você junta o protocolo. O habeas data, minha gente, ele é de graça, então os únicos remédios que você nunca vai pagar nada é habeas corpus e habeas data, sempre gratuito. E mais aqui você vai precisar de um advogado, então tem que contratar um advogado.
certo? Então, diferente do habeas corpus, que se a gente quiser não precisa, no habeas data a gente tem que contratar um advogado. Então, cuidado, o habeas data ele é fácil, mas confunde. Ele só serve se for para informação sobre você. Ah, professora, eu quero ter acesso à informação do meu chefe. Meu chefe está me perseguindo, eu vou atrás de informação sobre ele. Pode? Não vai caber, certo? Quem vai entrar com habeas data? Qualquer pessoa, seja física ou jurídica. A empresa também pode ter interesse em ter acesso a uma informação. E quem vai ser o réu? Onde estiver a informação, o banco de dados. Onde estiver aquela informação que você quer conhecer. Certo? Alguma dúvida? Então, vamos supor que lá no cadastro da prefeitura consta que você tem, sei lá, vou te pensar aqui um caso. Consta na prefeitura que você é proprietária de um imóvel. Você não é proprietária desse imóvel. Você quer corrigir essa informação. Qual é o remédio que você pode entrar? Habeas data. Ó, esse imóvel não é de minha propriedade. Já corrige lá a informação e tá tudo certo. Por que é importante corrigir essa informação? Porque quem não está pagando IPTU? Você. Se a propriedade está no nome de Maiara, quem tem que pagar o IPTU? Maiara. Quem vai ter que pagar tudo relacionado àquela propriedade vai ser Maiara. Quando você troca, aí já deixa de ser você. Mas aí com propriedade é um pouquinho mais difícil, né? Vai ter que pagar cartório, tem que pagar os impostos de transmissão. Se você vendeu, não declarou, e o imposto? Aí vai mais longe, certo? Mas só para ficar claro assim para vocês que precisa, é uma das formas de conhecer, retificar ou complementar. Alguém tem dúvida? Ação popular serve para quê? Anular qualquer tipo de ato que lesione meio ambiente, moralidade administrativa, patrimônio público ou patrimônio histórico e cultural. Então, como assim, professora? Teve um ato, vamos pegar aqui um exemplo. É um ato do secretário de Estado de Saúde que resolveu... um ato... Não faz assim, que fica complicado, deixa eu pensar outro caso. Um ato do secretário de Cultura, Educação, Cultura aqui do Estado, resolveu destruir um patrimônio histórico que a gente tem aqui no Estado. Sei lá, uma praça, um monumento, alguma coisa do tipo. Você ficou revoltado com esse ato. O Teatro Amazonas, eu sempre dou exemplo do Teatro Amazonas, eu estava buscando um outro exemplo. Eu nem sei do que é. Enfim, um monumento qualquer, histórico da cidade. E aí você revoltada com esse ato que vai destruir um patrimônio histórico, qual é o remédio que você pode usar? Ação popular. Ou sei lá, um ato do secretário aqui de meio ambiente resolveu destruir, cortar tudo que é árvore na cidade. Vamos cortar a árvore, as árvores aí estão prejudicando. Às vezes a árvore cai em cima de um ônibus, gera um acidente. Bora acabar com isso, tirar tudo que é planta da cidade. Manaus não precisa disso. Esse ato lesiona o quê? Meio ambiente. Meio ambiente? É para qualquer coisa que envolve o uso coletivo. Exatamente. Mas você tem que lesionar, esse ato tem que estar lesionando ou o meio ambiente, a moralidade. O meio ambiente a gente não precisa falar tanto, que todo mundo aqui entende como é lesionar o meio ambiente, né? Pode ser todo tipo de meio ambiente, tá? Meio ambiente cultural, meio ambiente natural, meio ambiente do trabalho, meio ambiente artificial, tudo isso é meio ambiente. Moralidade é um pouquinho diferente. Vocês estudam isso em direito administrativo. Vocês viram isso com o professor Tayar. Lembram do LIMP? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Foi com o Alessandro? É porque os dois eles dividem, né? Enfim, a ideia da moralidade é aquilo que a gente viu, que é quando vai contra a ética, a boa-fé, os bons princípios, os bons costumes, é aquilo ali. Alguém foi pego roubando. Por exemplo, eu tenho um carro ali da prefeitura, só que eu uso aquele carro para fins particulares. Isso pode? Não, isso vai contra a moralidade. Qual é um ato que você pode entrar, por exemplo, para anular isso? Ação popular. Certo? Patrimônio público é tudo que envolve dinheiro, né? Alguém está aí usando dinheiro público para uma outra finalidade.
ação popular, e patrimônio histórico e cultural é o que envolve aí nossas coisas. Aqui em Manaus, recentemente, teve uma ação popular em relação ao Largo de São Sebastião, que aí eles estavam querendo licitar, sei lá o que era aquilo, para fazer quiosques na praça. E aí um monte de gente falou, caramba, aquela calçada ali vem de anos, aquilo ali é um problema, não pode fazer isso. A gente não tem como colocar um quiosque fixo ali, vai destruir a calçada, vai ficar feio aquele monumento. Já até começaram a fazer. E aí foi uma grande polêmica, e aí disse, não pode entrar chegar até entrar com uma ação popular. Até o Ministério Público entrou com a CP também, que não poderia porque estava lesionando um patrimônio histórico e cultural. Mesma coisa da calçada ali da Ponta Negra, né? Todo mundo viu que passou aquela ciclovia, aquela tinta vermelha, aí depois tira a tinta, como se o negócio assim saísse na facilidade, né? Até hoje, se você passa por lá, tá manchado. E tá manchado, a calçada ficou manchada, lógico, não tinha como você tirar assim, provavelmente com o tempo, com a chuva, talvez saia mais. Mas aquilo ali também violou um patrimônio histórico e cultural, certo? Alguém tem dúvida? Não? Ele é gratuito, você não paga nada para entrar com ação popular, salvo se você tiver má fé. Então, como é isso, professora? Às vezes, principalmente o cidadão, ele quer prejudicar mesmo o poder público, assim, o agente público, na maioria dos casos. Eu vou entrar com ação popular dizendo que o prefeito está desviando dinheiro público. Bem, você tem prova de alguma coisa? De nada, mas eu quero entrar, eu quero tumultuar, eu quero prejudicar. Aí, nesse caso, você está de má fé. Então, provavelmente, você vai ser condenado a pagar as custas no final do processo, certo? Então, cuidado, se colocar sempre de graça, não, nem sempre. Na ação popular, precisa de um advogado. E quem é o autor da ação popular? Somente o cidadão, com título de eleitor. Isso aqui é o que mais pergunta de ação popular. Então, cuidado. Se perguntar assim, qualquer pessoa pode ajuizar a ação popular? Não, porque tem que ser o cidadão. Cidadão norte-americano pode ajuizar a ação popular? Não, porque o cidadão norte-americano ele não vai ter. Tem que ser um cidadão brasileiro, com título de eleitor, certo? Então, cuidado com isso. 90% das questões de ação popular é sobre isso aqui, do cidadão. Então, cuidado para não confundir. Professora, como é que posso cair na pegadinha? Se colocar que é um cidadão de outra nacionalidade, um cidadão italiano, um cidadão russo, uma cidadã grega, aí não vai poder entrar com ação popular. Tem que ser um cidadão brasileiro. Você já se torna brasileiro. Na hora que se naturaliza, professora, eu sou inglês, mas me naturalizei brasileiro. Já se torna um cidadão brasileiro. Mas quando ele se naturaliza brasileiro, tem quantos anos? 30 anos. Vai ter que tirar o título. Porque você se torna um brasileiro. A única diferença vai ser para aqueles cargos privativos, não sei o quê. Mas no mais, você é igual um brasileiro nato. Então você vai ter que votar, você vai ter que fazer tudo que a gente faz, normal. Entendeu? Aí nesse caso pode entrar com ação popular. Certo? E a legitimidade passiva vai ser o responsável pelo ato. E aí entra um monte de gente. Entra o agente, entra a pessoa jurídica, entra um monte de gente que for responsável pela prática do ato. Cuidado que a ação popular não é a mesma coisa que a CP, que é a ação civil pública. A ação civil pública, quem entra vai ser Ministério Público, Defensoria Pública, União, Estado, DF, município. Diferente da ação popular. E quem entra com a ação popular? O cidadão. Então, se contar, o Ministério Público está revoltado com esse ato aí da Prefeitura, que vai pintar a calçada da Ponta Negra. Ele pode entrar com ação popular? Não. O Ministério Público vai entrar com uma ação civil pública. Eu, Maiara, cidadã, eu posso entrar com ação civil pública? Não. Eu vou entrar com uma ação popular. Essa é a diferença, basicamente, na legitimidade. Defensoria
e União, Estados, DF e municípios, os entes federativos. Certo? Alguém tem dúvida? Mandado de injunção. Dos remédios é o que menos é cobrado em prova. Cai bem menos. Tem pouquíssimas questões, na verdade, sobre mandado de injunção. Quando é que a gente usa mandado de injunção? Sempre que faltar uma norma regulamentadora que está impedindo o exercício de um direito. Então, falou lá, professora, a Constituição diz que todo mundo tem direito a isso, nos termos da lei. Não tem a lei, então está impedindo o exercício de um direito. Qual é o remédio que eu vou usar? Mandado de injunção. Um que pergunta mais é envolvendo greve. Então, a Constituição diz que nós, servidores públicos, podemos entrar em greve, nos termos de uma lei. Existe a lei de greve para serviço público? Não. E aí, como é que a gente vai exercer a greve? Quanto tempo tem que avisar antes? Qual o percentual que deve continuar funcionando? Como é que vai exercer esse direito se não tem a lei? Aí, então, tá faltando uma norma que impede um direito. Entra com o quê? Mandado de injunção. Certo? Ele é de graça? Não. Não, tem custos. Aí você pode falar assim, professora, eu sou pobre em nome da lei, eu vou ter que pagar? No Poder Judiciário, quem é pobre, que não tem condição de pagar, recebe sempre o benefício da justiça gratuita. Mas eu não posso colocar aqui que é um remédio gratuito, porque ele vai ser gratuito para quem é rico? Não, ele vai ser pago, certo? Então a gente fala que tem custos. Mas em algumas circunstâncias você pode ser beneficiado da justiça gratuita porque você não prova lá que você não tem condição financeira. E precisa de um advogado. Eu nem coloquei aqui, mas quem é o autor do mandado de injunção? Qualquer pessoa. E quem é o réu? A legitimidade passiva. O responsável por fazer a norma. Quem tem que fazer a norma que está faltando. Certo? Alguém tem dúvida? Vamos ver mandado de segurança. E aí a gente acha que dá tempo de fazer algum exercício ainda. E acabamos. Material? Hoje não. Não dei não. Tem esse aqui. Eu não dei não, menina. Mas só tem esse aqui. Não, eu fiz uma apostila para a Câmara. Eu fiz uma apostila. Que é diferente, a lista é diferente. Eu fiz uma apostila para a Câmara. Receberam, não? Duas? De constitucional? Não, deixa eu ver. Não, eu mandei. Não, vocês estão aqui. Tá certo, sim. É essa apostila aqui, é. Não, tem um monte de coisa. Eu até botei mais doutrina para vocês. Não tem só... Não só tem duas páginas. Mas eu já passei. Eu passei lá. É mesmo? Mas vai pra lá? Vai. Eita, boa. Minha filha é muito chique, ela é secretária. Um negócio assim importante, minha filha. Dona da SEDUC, dona do Estado. Se você precisar de qualquer coisa no Estado... Brincadeira. Ação Popular 45. Tá acabando, mulher, tá acabando. Vocês dizem que eu demoro a vir, aí quando eu venho... Aí fala assim, professora, tá bom. Vão perguntar igual a menina hoje, quando é que a senhora vai embora de Manaus? Eu fiquei arrasada. Perguntou, menina. Quando é que a senhora vai embora? Eu falei, menina. Não é? Ai, mas agora acho que depois do meu doutorado eu vou ver se eu vou. Líquido e sério. Ver se eu tenho coragem. Foi ano passado, né? Não foi ano passado, não? Pra Juí? E foi, eu achava que era do ano passado. Não, não quero não. Como é? Como é?
Pode. Pode? Um amparado pode. Não pode advogar contra a prefeitura. É, exatamente. Só não pode contra o município. O resto tá valendo. Pode tudo. Professora, que HC, Habeas corpus e habeas data. Hoje em dia, assim, para você seguir uma carreira de magistratura, você tem que ter muita vocação. Aqui? Aí foi pro interior? É? Tem que ter vocação, porque primeiro, você geralmente, principalmente se for juiz estadual, você pode pegar interior por bastante tempo, se não tiver muita gente para te manter aqui. Fazer um bom trabalho que eles chamam pra cá. Não acho, né? Eu acho mais ou menos, né? Eu tô achando que é mais isso aí. Tem que ter o quê? Eu tenho uma amiga que ela passou para juíza no Pará, aí foi mandada para um interior super complicado, assim, negócio Castanhal? difícil, menina, não sei nem onde era. Castanhal é super complicado. Não parar. Aí ela saiu. Ela pediu exoneração. Aqui é melhor. não podia ter pedido só uma parte da minha Não conseguia, não. A estágio probatório. Prazo 120 dias. Advogado não passa concurso. Aí ela desistiu. Ela ficou 6 meses, aí não. Ela disse, O que não, eu quero. Só faço o que eu posso sobreviver. não é pra mim, aí saiu. Aí hoje ela é procuradora da Fazenda. Ela disse que tá muito melhor. Ela mora na Bahia hoje. Tá bem. Praia, amiga. Ela deve gostar só de você também, amiga. Pior que não, menina. É outro nível. Mas só o diretor é outro nível, né? Eu, como não posso olhar para o Não pode. Seu olho está direto pro Japão. não, Vocês estão muito paqueradeiras hoje. professora, eu permiti. O ticket dela é muito alto, você não pode perder, não. Eu casei. Oh, minha gente, vocês não existem. Brasil do Brasil. Casamento da Maiara lá. Será? Eu acho que vai ser lá. Não, vai ser aqui. Eu não Então, sei. vídeo na parede. Eu não tenho ideia, minha gente. Pessoal, tem uns que é mentira. Como é, mulher? Que conversa é essa? Não diga isso. A pessoa já é quase casada, só pode conversar. Mas Fala por isso que você conhece. Vocês não existem. O vermelho. Mas nada que eu falo uma pessoa. Vocês que estão falando aí. Eu só ouvindo. O dia é muito frio. Quente, Pronto, acho que até aqui. E para terminar, mandado de segurança. Minha gente, minha voz do nada ficou. Que é isso? Acho que ficou, né? Isso. Do nada ficou ruim. Mandado de segurança é o remédio que todo concurseiro, até brinco que é o remédio dos concurseiros.
Concurseiro adora mandado de segurança. Fui aprovada. Quantas vagas no edital? 2. Qual posição você ficou? Em 1000. Você está entrando com mandado de segurança. Professor, isso acontece? Sim. Não é exagero, tá? Tem muito. No município, então... Nada. No município, então, é só o que mais tem. O que acontece? Mandado de segurança protege que tipo de direito? Líquido e certo. Professora, o que é o direito líquido e certo? É um direito que já está provado. Então, é o que a gente chama de prova pré-constituída. No mandado de segurança, você não vai fazer prova. Seu direito já está provado antes de você entrar com a ação. Exemplo, Valéria fez um concurso, ficou em primeiro lugar. Aí ela que fez o concurso ficou em segundo, o mesmo concurso. Ela foi nomeada antes de Valéria. Valéria pode entrar com mandado de segurança? Pode, tem que entrar. Ela ficou em primeiro, a menina ficou em segundo e foi nomeada antes, tem algum problema aí. Então aí... E aí cabe nesse... Já foi assim, né? E aí cabe o mandado de segurança, porque o direito dela é líquido e certo. Como é que ela vai provar, professora, o direito dela? Junta a ordem de classificação no concurso, que ela ficou em primeiro, e junta a nomeação de quem ficou em segundo. Ó, tem algum problema. Se a segunda colocada foi nomeada e eu não, tá errado. Aí entra com a ação. Mesma coisa. Professor, eram 5 vagas no edital. Eu fiquei em 5º lugar. Passou os 4 anos e o município, ou o estado, quem quer que seja, não nomeou ninguém. Pode entrar com mandado de segurança? Pode. Se tinham 5 vagas no edital, você ficou em 5º, você tem direito a ser nomeado. Quando? Durante o prazo do concurso. Passou os 4 anos, não te chamou, aí você entra e tem direito, certo? Então, mandado de segurança é para proteger esse direito. Ah, professora, mas eu preciso ouvir uma testemunha, eu preciso fazer uma perícia, aí vai poder? Aí já não cabe, porque o mandado de segurança não serve para isso. E ele só é usado se não couber o habeas data. Então, falou de locomoção, vou entrar com mandado de segurança. Não pode, vai ter que entrar com habeas corpus. Falou de informação, vou entrar logo com mandado de segurança. Não cabe, habeas data. Você paga para entrar com mandado de segurança e você tem que ter um advogado. Por que é residual? Porque só cabe se não couber habeas corpus ou habeas data. Se cabe, aí você já não entra. O prazo é 120 dias, então é a contar do momento da prática do ato que você considera ilegal. Então, foi hoje a nomeação dela ali. Ela tem 120 dias para entrar com mandado de segurança, certo? Quando terminar a validade do concurso. Porque você não, até você pode tentar entrar antes, mas aí o estado, o município, enfim, vai dizer, eu posso te nomear durante o prazo de validade. Você não é obrigada a ser nomeado no primeiro ano. Fiquei em primeiro lugar, vou ser nomeada logo. Tem 4 anos aí para que você possa ser nomeado. Pode ser que demore, entendeu? Mandado de segurança coletiva. Então, diferente do individual, que protege um direito individual, o coletivo vai proteger um direito coletivo. Então, que tipo de direito, professora? Sei lá, eu quero defender o direito de uma categoria. Nós somos servidores aqui da Câmara, do município de Manaus, e a gente não está recebendo um adicional. Vamos pensar, sei lá, um adicional de produtividade. Todo mundo tem que receber esse adicional e vocês não recebem. O sindicato da categoria pode entrar com mandado de segurança? Pode. E vai proteger o direito de quem? Da coletividade, de todos. Então, quem é que entra com mandado de segurança coletivo? Partido político que tenha representação no Congresso. Então, cuidado para não confundir, não colocar partido político com representação na Câmara, partido político com representação no Senado. Pode ser só no Senado? Pode, porque é Congresso. Pode ser só da Câmara? Pode. Mas tem que ter um representante, pelo menos, lá em cima. Certo? Sindicato, entidade de classe e associação. Cuidado com a associação. Para ela entrar com mandado de segurança, ela tem que existir há pelo menos
Um ano. Então, professora, eu criei um sindicato hoje. Hoje de manhã foi criado um sindicato. Ele pode entrar com mandado de segurança coletivo? Pode. Quem espera um ano é a associação. O resto não tem que esperar. Ah, professora, eu criei uma associação em janeiro desse ano, mas tá aí, a gente tá vendo que era uma associação dos cirurgiões dentistas. A gente tá vendo que eles não estão recebendo um adicional de insalubridade. A associação pode entrar com mandado de segurança? Porque foi criada em janeiro. Vai ter que esperar um ano para poder entrar com mandado de segurança coletivo. Cuidado com a pegadinha clássica. Se contar na sua prova que alguém, uma instituição, uma repartição, te negou o acesso a uma certidão, qual é o remédio que você usa? Muita gente ainda continua marcando a habeas data. Hoje de manhã, então, choveu de gente marcando, hoje de tarde, choveu de gente marcando a habeas data. Não é a habeas data, porque a questão dizia assim, fulano foi pedir uma certidão com uma certidão negativa com a informação disso, daquilo. Qual é o remédio? Aí a pessoa, habeas data. Não é. Por quê? Porque é uma certidão. Se é certidão, exatamente, é um direito líquido e certo. Por ser um direito líquido e certo, e negar essa certidão, você vai entrar com mandado de segurança. Não cabe habeas data nisso. A habeas data é para informação. Certidão não é mandado, não é habeas data, é mandado de segurança. Certo? Alguém tem dúvida? Não. E aí, então, semana que vem a gente vê direito de nacionalidade, é um assunto muito fácil, meu preferido. E vamos ver se a gente faz mais exercício. Esse simulado que eu fiz à tarde, eu vou fazer com vocês também. Quando terminar direitos políticos, a gente faz. Boa noite, meu povo.